Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Cidadania. E este estudo tem um tema relevante para os dias de hoje, a relação entre política e a igreja, uma área que muitas vezes gera dúvidas, receios e debates. Como cristãos, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, escrito em Mateus 5, versículo 13 a 16, influenciando positivamente todos os setores da sociedade, inclusive a política. Contudo, sabemos que esse chamado exige responsabilidade, discernimento e, sobretudo, compromisso com os valores do reino de Deus. O estudo que iremos abordar é uma reflexão profunda sobre a história política bíblica, a organização contemporânea e a responsabilidade da igreja em promover justiça, equidade e amor ao próximo. Por meio desta jornada, veremos como Deus atua na história, utilizando homens e mulheres para cumprir seus propósitos eternos. A política, quando tratada com ética e respeito à palavra, pode ser uma ferramenta poderosa para a transformação social. Prepare o coração e a mente para aprender, refletir e se desafiar. Que possamos juntos crescer em entendimento e agir como cidadãos do reino, sendo um testemunho vivo da graça e verdade do Senhor Jesus Cristo. Boa aula. Capítulo 1. Aspectos gerais da teologia política. Ao longo da história, a relação entre religião e política desempenhou um papel determinante na formação das sociedades. Desde a antiguidade, essa interação moldou culturas, influenciou decisões e estabeleceu bases para as dinâmicas sociais. No caso do Brasil, por exemplo, até o período imperial, a Igreja Católica exercia um controle significativo sobre aspectos da vida civil. Foi apenas com a introdução dos cartórios durante o reinado de Dom Pedro II que o Estado começou a assumir um papel mais independente, separando parcialmente os campos religioso e político. Eventos históricos icônicos como as Cruzadas, a criação da Igreja Anglicana por Henrique VIII e até os ataques de 11 de setembro mostram que a conexão entre religião e política é multifacetada e por vezes conflituosa. Essa relação pode ser tanto uma força para a organização e estabilidade quanto um gatilho para conflitos e tensões sociais. O termo política, derivada da palavra grega polis, se refere à cidade-estado e, por extensão, à arte de governar e organizar a sociedade. Já o civismo, ligado à ética e à moral, trata da devoção à causa pública, ou seja, ao bem coletivo. A interação entre religião e política encontra um ponto de análise profundo na teologia política, um campo que busca compreender como princípios religiosos podem influenciar a governança e a cidadania. Importância da teologia política. A teologia política é uma ferramenta essencial para líderes espirituais e políticos que buscam alinhar decisões sociais e governamentais com valores éticos e morais. Esse campo estuda a interação entre os aspectos religiosos e políticos, fundamentando-se em textos bíblicos e na tradição para orientar a sociedade em direção a uma vida ética e equilibrada. A Bíblia, por exemplo, oferece princípios que norteiam a vida em comunidade e a relação com as autoridades. A moral judaica e os valores da revelação divina influenciaram tanto a cultura ocidental quanto a muçulmana. Por isso, é essencial que líderes espirituais compreendam o que a Escritura ensina sobre as responsabilidades cívicas e como aplicar esses ensinamentos à realidade contemporânea. No Antigo Testamento, a lei divina estabeleceu uma estrutura de governança que assegurava prosperidade ao povo israelita. Já no Novo Testamento, Paulo exorta os cristãos à submissão às autoridades, pois estas são constituídas por Deus. Assim, a teologia política proporciona uma base para a cidadania
responsável, fundamentada na justiça, no bem coletivo e nos princípios divinos. Deus e a política, uma relação antiga. Desde os primórdios das civilizações, o poder político e a religião caminharam lado a lado. Governantes das antigas civilizações da Mesopotâmia, Egito e Babilônia frequentemente associavam seu poder a elementos religiosos, promovendo a divinização de líderes. Um exemplo notável é o rei Naram-Sin, da Mesopotâmia, que se autoproclamou Deus. Os faraós egípcios, por sua vez, eram vistos como semideuses, uma combinação de autoridade política e espiritual que reforçava os sistemas de governo e cultura. Essa tradição de associar poder político e religião influenciou gerações e permaneceu relevante ao longo dos séculos. Mesmo em tempos mais modernos, líderes têm usado elementos religiosos para justificar ações ou consolidar seu poder. A teologia e o papel de Deus na política. O teísmo, que defende a existência e a soberania de Deus, estabelece que ele se interessa profundamente por todas as áreas da vida humana, incluindo a política. De acordo com essa visão, Deus é o soberano absoluto que governa todas as nações e exige de seus representantes obrigações morais para garantir justiça, liberdade e dignidade para a sociedade. A soberania divina sobre os governos humanos é destacado em diversas passagens bíblicas. Em Romanos 13.1, o apóstolo Paulo afirma que toda autoridade é estabelecida por Deus. Mesmo líderes que não professam fé estão, de certa forma, sob o governo divino, agindo como instrumentos para promover o bem, aplicar a justiça e garantir a ordem. Evidências do governo de Deus antes da humanidade. Antes mesmo da criação do homem, a Bíblia revela que Deus governava as hostes celestiais. A queda de Lúcifer, descrita em Isaías 14 e em Ezequiel 28, é um exemplo de como havia uma estrutura de governo mesmo nos céus. Lúcifer tentou se rebelar contra Deus, organizando uma revolução que culminou em sua condenação e expulsão do céu. Esses relatos mostram que a ideia de governo, justiça e autoridade já existia antes da criação da humanidade. Temos como trono, rei e reino, utilizado nesses textos, reforçam a conexão entre o governo divino e a política, estabelecendo uma ligação entre o céu e a terra. O direito divino de governar. Deus é o único com autoridade plena e inquestionável para governar. Sua soberania deriva do fato de ser o Criador de todas as coisas. Texto como 2 Reis 19.15 e Colossenses 1.16 reforçam que tudo foi criado por ele e para ele. Assim, o governo divino não é apenas um direito, mas uma responsabilidade que abrange tanto o universo espiritual quanto os sistemas políticos terrenos. O propósito eterno do reino de Deus. A Bíblia apresenta um propósito eterno de Deus, a consolidação de um reino onde tudo esteja em harmonia com sua vontade. Esse objetivo final, descrito em Apocalipse 21.27, é precedido por períodos chamados de dispensações, nas quais a humanidade é testada em sua fidelidade. Desde Adão, Deus tem avaliado o ser humano em relação à sua obediência às leis divinas. Esses testes definem quem será cidadão do reino eterno. Essa visão dispensacionalista revela o papel essencial da política divina em preparar o terreno para o governo final e perfeito de Deus. Concluindo, a relação entre religião e política não é apenas histórica, mas também profundamente teológica. Compreender como Deus governa e como os valores divinos podem influenciar a sociedade é fundamental para líderes espirituais e cidadãos. A teologia política oferece ferramentas para
promover uma cidadania ética e responsável que glorifique a Deus e testemunhe ao mundo. Em última instância, reconhecer a soberania divina sobre todas as coisas é o primeiro passo para construir uma sociedade justa, próspera e em conformidade com os propósitos eternos do Criador. Capítulo 2. A política no Antigo Testamento. Neste capítulo, exploraremos a ação política de Deus no Antigo Testamento, abordando a forma como o poder e a religião se entrelaçam desde a criação até o período intertestamentário. A história da política de Deus é marcada por momentos significativos desde a criação do mundo até os eventos políticos que aconteceram ao longo da história de Israel. Deus, em sua soberania, desempenhou um papel fundamental na formação das nações, na organização do governo e na manutenção da ordem divina. Através de exemplos como Melquisedeque, José, Moisés e a revelação no Sinai, vemos como o poder de Deus influenciou as esferas políticas e espirituais, cumprindo seus desígnios eternos. No primeiro tópico, da criação até Abraão, refletimos sobre os eventos políticos que precedem a humanidade. Antes da criação do ser humano, existia um mundo pré-adâmico, onde seres celestiais viviam sob uma hierarquia do governo. A queda de Lúcifer e sua tentativa de usurpar o lugar de Deus são marcas dessa estrutura política celestial. Quando Deus cria o mundo e o homem, ele estabelece leis para Adão e Eva, formando a primeira sociedade onde o poder e a obediência estavam presentes. A desobediência, no entanto, trouxe consigo a separação entre Deus e a humanidade, o que evidenciou a necessidade de um sistema político organizado para garantir a sobrevivência humana. No período pós-dilúvio, surgem as primeiras estruturas políticas e cidades como a fundada por Caim e o exemplo de Nimrod, o primeiro rei. Essas narrativas ilustram a importância das leis e da justiça na organização da sociedade, refletindo o governo de Deus sobre a humanidade. Este momento marca o início da formação das primeiras teocracias, nas quais o poder humano e divino estavam intimamente relacionados. Com isso, começamos a entender o papel fundamental da política no Antigo Testamento e como ele se conecta com a vontade divina para o mundo. A história de Israel começa com um chamado divino a Abraão, que, ao deixar Ur dos Caldeus, inicia o processo de formação de uma nação a partir de um sistema tribal nômade. Durante o período patriarcal, o patriarca tinha autoridade sobre sua família e clã, conduzindo tanto questões civis quanto religiosas. No Egito, os descendentes de Abraão se multiplicaram, mas temendo a crescente população, o faraó os escravizou. A intervenção divina, no entanto, levou à libertação do povo de Israel por meio de Moisés, transformando-os em uma nação. No deserto, a aliança com Deus e a lei firmaram a identidade do povo. A federação das 12 tribos, estabelecida em Canaã, representava a união religiosa do povo, mas ainda carecia de uma estrutura política sólida. O período dos juízes foi um momento de grande instabilidade política para Israel. Após a conquista da terra prometida, as tribos se estabeleceram, mas não havia um governo centralizado, o que facilitava ataques de tribos inimigas. No momento de crise, Deus levantava líderes conhecidos como juízes para guiar o povo, principalmente em questões militares. No entanto, essa liderança era temporária e não garantia uma unidade política duradoura. A transição para a monarquia começou quando os líderes das tribos, insatisfeitos com a falta de unidade e segurança, pediram a Samuel um rei. Saul foi escolhido por Deus como o primeiro rei e sob seu governo, Israel experimentou uma certa união, mas ainda sem um governo centralizado. Somente com Davi, Israel se estabeleceu como um estado centralizado, com Jerusalém como capital.
seu filho Salomão consolidou esse poder, tornando Israel uma nação próspera e de grande influência. No entanto, a falta de sensibilidade política de Salomão resultou na divisão do reino após sua morte, com o norte formando o reino de Israel e o sul o reino de Judá. O quarto tópico aborda as relações internacionais de Israel, destacando a interação do povo com seus inimigos e a prática diplomática ao longo de sua história. Israel enfrentou uma série de inimigos, muitos dos quais se opuseram ao seu direito de ocupar a terra prometida. Durante a conquista de Canaã, os israelitas tomaram posse do território com base na força de armas, e ao se estabeleceram, começaram a ter problemas com os seus vizinhos. Durante o período dos juízes até o reinado de Saul, Israel foi constantemente atacado por povos vizinhos. No reinado de Davi, as guerras tornaram-se mais expansivas e Israel buscou aumentar seu território. Alguns dos principais inimigos de Israel foram os midianitas, os amonitas, amalequitas, moabitas e filisteus, além de potências militares como Síria, Assíria e Babilônia, que se opuseram a Israel em momentos distintos de sua história. Apesar dos numerosos inimigos, Israel também desenvolveu uma prática diplomática estratégica. Desde os tempos de Abraão, vemos exemplos de acordos diplomáticos como a aliança com os príncipes amorreus e a parceria com os queneus. Durante o reinado de Davi, as relações diplomáticas se expandiram com alianças com Tiro e Ramate. Foi Salomão, no entanto, quem mais se dedicou à diplomacia, buscando estabelecer paz e prosperidade por meio de alianças com diversas nações. Sua sabedoria e fama atraíram monarcas estrangeiros e a visita da rainha de Sabá é um exemplo claro disso. Davi e Salomão também usaram casamentos com mulheres de outras nações como uma forma de garantir paz e evitar conflitos, embora essa prática trouxesse desafios como a introdução de cultos pagãos em Israel. A diplomacia, portanto, não se limitava a buscar paz, mas visava também garantir a segurança de Israel, mantendo sua integridade frente a uma série de desafios internos e externos. O período do cativeiro e o período intertestamentário foram cruciais para o contexto histórico e espiritual que antecede a vinda de Cristo. A obediência ao plano de Deus trouxe bênçãos, enquanto a desobediência resultou em consequências severas, como o cativeiro de Israel e Judá. O cativeiro das tribos do norte, conhecido como Israel, foi causado por erros militares, falhas diplomáticas e principalmente pelo pecado do povo. Já o cativeiro de Judá com o exílio babilônico afetou profundamente a nação de Judá, e o período intertestamentário foi a transição do governo divino da lei para a era da graça. Esse período prepara o palco para a manifestação de Cristo e a mudança da dispensação para o Novo Testamento. Capítulo 3. A política no Novo Testamento. O período histórico que antecede e permeia o Novo Testamento é marcado por profundas transformações políticas e religiosas na Palestina. A partir da dominação do Antíoco Epifânio no século II a.C., houve uma tentativa de helenização forçada da região, o que gerou uma forte reação do povo judeu. Líderes como Matatias e Judas Macabeu se destacaram na luta contra a opressão estrangeira, resultando numa breve independência judaica. No entanto, esse momento de autonomia foi interrompido com a chegada do general romano Pompeu, que em 63 anos antes de Cristo anexou a Palestina ao Império Romano. A partir daí, a região passou a estar definitivamente subordinada ao domínio de Roma. Sob o controle romano, a Palestina se tornou um cenário complexo e único para o surgimento do cristianismo. A estrutura política do império, apesar de pagã, proporcionou condições que, paradoxalmente, facilitaram a expansão do evangelho. A famosa Pax Romana criou um ambiente de
relativa paz e estabilidade, eliminando disputas regionais e promovendo a comunicação entre diferentes partes do mundo mediterrâneo. Isso foi essencial para que os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, pudessem viajar com segurança e pregar as boas novas em diversas regiões. Além disso, a cidadania romana conferiu direitos especiais que Paulo usou estrategicamente em seu ministério. Essa cidadania permitia liberdade de deslocamento, proteções legais e acesso às principais cidades do Império, conectadas por uma rede de estradas bem desenvolvida. Com isso, a mensagem cristã alcançou territórios distantes, unindo pessoas de diferentes culturas e origens sob os mesmos ensinamentos de Cristo. Outro aspecto importante foi o direito romano, cuja universalidade serviu de base para ilustrar princípios espirituais. Paulo, por exemplo, utilizava analogias legais em suas cartas, explicando a teologia cristã de forma que fosse compreensível tanto para judeus quanto para gentios. Assim, o domínio romano, mesmo sendo um sistema pagão, contribuiu indiretamente para a propagação do cristianismo. Contexto judaico e grupos sociais. Durante o período do Novo Testamento, o povo judeu vivia sob forte opressão política e social. Os impostos cobrados por Roma eram altos e a presença de um governante idumeu, como Herodes, aumentava a insatisfação entre a população. Em resposta a essa situação, diferentes grupos surgiram, cada um propondo uma forma de lidar com a dominação estrangeira. Os zelotes, por exemplo, eram revolucionários que pregavam a resistência armada contra o império. Para eles, a libertação de Israel deveria ocorrer pela força, rejeitando qualquer submissão aos romanos. Por outro lado, os herodianos acreditavam na cooperação com Roma, defendendo que Messias viria da dinastia de Herodes. Eles viam os impostos como uma necessidade para manter a estabilidade política. Em meio a esses conflitos, Cristo e seus discípulos surgiram pregando um evangelho que transcende todas as expectativas políticas ou militares. Eles apresentaram uma visão distinta de reino e cidadania, centrada em valores espirituais e éticos, que transformariam não apenas as estruturas sociais, mas também o coração humano. O exemplo de Cristo e a cidadania responsável. Cristo foi um exemplo perfeito de cidadania responsável, mesmo vivendo sob condições de grande opressão. Desde seu nascimento, ele e sua família cumpriram os deveres civis. José e Maria, por exemplo, obedeceram ao decreto de César Augusto e viajaram até Belém para o recenseamento. Essa atitude demonstra que, mesmo em meio à escassez de recursos e ao desconforto da viagem, eles entenderam a importância de cumprir a lei. Em seu ministério, Jesus também deu ensinamentos claros sobre a relação entre o dever cívico e a fé. Quando questionado sobre a legalidade de pagar impostos a César, ele respondeu: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Essa resposta brilhante reconhece a legitimidade da autoridade governamental, ao mesmo tempo que destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas. Outro momento significativo ocorreu durante seu julgamento diante de Pilatos. Mesmo sabendo que o governador romano tinha o poder de decidir sobre sua crucificação, Jesus afirmou que toda autoridade vem de Deus. Com isso, ele nos ensina que, embora as estruturas políticas sejam humanas, elas estão subordinadas à vontade divina. Reino de Deus, uma perspectiva superior. A mensagem de Cristo não estava focada em estabelecer um reino político ou secular, mas em anunciar o reino de Deus. Esse reino é caracterizado por valores que transcendem as disputas terrenas, como humildade, misericórdia, justiça e paz. No Sermão da Montanha,
Jesus descreve as qualidades dos cidadãos do reino de Deus são pacificadores, puros de coração e perseguidos por causa da justiça. Apesar de não buscar o poder político, Cristo nunca negou a responsabilidade social dos seus seguidores. Ele ensinou que os cristãos devem ser a luz do mundo e o sal da terra, influenciando positivamente a sociedade. Assim, enquanto cumprimos nossas obrigações cívicas, nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus e viver de acordo com seus propósitos. Paulo e a submissão às autoridades. Nos escritos paulinos, encontramos uma continuidade dos ensinamentos de Cristo sobre política e cidadania. Em Romanos 13, Paulo exorta os cristãos a se submeterem às autoridades civis, pois estas são instituídas por Deus para promover a ordem e o bem-estar. Ele afirma que resistir às autoridades é resistir à própria vontade divina. O apóstolo Paulo também enfatiza o papel dos governantes como ministros de Deus, responsáveis por aplicar a justiça. Dessa forma, ele apresenta a política como um instrumento divino, desde que conduzida de forma justa e ética. Aplicação nos dias atuais. O contexto político do Novo Testamento nos oferece lições valiosas para os desafios enfrentados pela Igreja hoje. Como seguidores de Cristo, somos chamados a exercer uma cidadania ativa e responsável, promovendo os valores do reino de Deus na sociedade. Isso inclui cumprir nossas obrigações civis, como o pagamento de impostos e o respeito às leis, mas também agir como agentes de transformação, influenciando positivamente o mundo à nossa volta. A omissão no campo político não é uma opção para o cristão. Devemos ser uma voz ativa, promovendo a justiça, a paz e a ética em todas as esferas. Assim como no início da igreja, quando os cristãos enfrentaram perseguições e desafios, hoje somos chamados a viver nossa fé de maneira corajosa, sem nos envolver de ideologias partidárias, mas sempre comprometidos com os princípios do reino de Deus. Em última análise, a política no Novo Testamento nos lembra que, embora vivamos sob governos humanos, nossa verdadeira cidadania está nos céus e nosso compromisso maior é com o reino eterno de Cristo. Capítulo 4. Organização política do Brasil. A política brasileira, conforme originada na Grécia Antiga e evoluída ao longo dos séculos com pensadores como Aristóteles e Maquiavel, é um reflexo da democracia moderna. Com base no sistema republicano federalista presidencialista, o Brasil organiza-se em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes, definidos pela Constituição de 1988, garantem a separação e o equilíbrio necessário para o funcionamento da nação. O Brasil é uma federação composta por 27 unidades, 26 estados e o Distrito Federal, e mais de 5.500 municípios autônomos, enfrenta ainda desafios no processo de construção do bem comum, pois interesses minoritários frequentemente se sobrepõem às necessidades coletivas. No âmbito do executivo, liderado pelo presidente da República, a administração é exercida em 3 níveis: federal, estadual e municipal. O presidente eleito por voto direto por um mandato de 4 anos tem a responsabilidade de administrar o país, nomeando ministros, sancionando e vetando leis, conduzindo relações internacionais e comandando as Forças Armadas. Além disso, o Executivo Federal também se compõe de uma rede de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, que desempenham funções indiretas de gestão pública. Nos estados e municípios, governadores e prefeitos possuem funções semelhantes, mas com competências restritas às suas respectivas esferas. A segurança pública no Brasil é
responsabilidade compartilhada entre diversas instituições como as polícias federal, civil, militar e rodoviária, todos com suas funções bem definidas e complementares. Além disso, o Ministério Público exerce o papel de promotor da justiça, defendendo os interesses sociais, enquanto as Forças Armadas asseguram a soberania e a ordem constitucional do país. O Judiciário brasileiro, regulamentado pelos artigos 92 a 126 da Constituição, é responsável por garantir que as leis sejam cumpridas e que os conflitos sejam resolvidos de maneira justa. O sistema judiciário é dividido entre órgãos singulares como juízes e colegiados como tribunais. Além disso, é composto por tribunais de justiça comum e especializado como os de trabalho, eleitoral e militar. O Supremo Tribunal Federal, o STF, guardião da Constituição, tem um papel fundamental de garantir a conformidade das leis com os princípios constitucionais, enquanto o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, uniformiza a interpretação das leis federais. A Constituição do Judiciário é guiada por princípios como vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios que garantem a imparcialidade e independência dos juízes. O ingresso na magistratura é feito por meio de concurso público e as decisões judiciais devem ser transparentes com ampla publicidade. Além dos três poderes, o Brasil também adota formas de participação popular direta nas decisões políticas por meio de instrumentos como o plebiscito e o referendo. O plebiscito consulta o povo antes da criação de uma lei, enquanto o referendo é utilizado após a aprovação de uma lei para ratificá-la ou rejeitá-la. Esses instrumentos visam proporcionar maior envolvimento da sociedade nas decisões governamentais. Outro ponto relevante é o papel da Igreja na política brasileira. Historicamente, figuras bíblicas como José, Moisés, Daniel e Isaías exemplificam líderes espirituais que influenciaram a política em benefício da sociedade. No contexto atual, a Igreja tem se envolvido ativamente na política por meio da Frente Parlamentar Evangélica, composta por parlamentares que defendem os interesses da Igreja, fiscalizam as políticas públicas e promovem leis que alinham-se aos valores cristãos. A Igreja, em sua atuação política, posiciona-se contra leis que ela considera em desacordo com os princípios bíblicos, como o divórcio sem fundamento, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto e a legalização da prostituição. A doutrina sociopolítica da Igreja do Evangelho Quadrangular, por exemplo, enfatiza a importância de promover valores cristãos na sociedade e de combater a corrupção e a impunidade. Ela preconiza a promoção da honestidade e da justiça, além de criticar a opressão dos menos favorecidos, como impostos abusivos, defendendo políticas públicas de assistência social e combate à pobreza. Além disso, a Igreja destaca a importância da liberdade religiosa como um direito fundamental que deve ser protegido por tratados internacionais e legislações nacionais. Ela também advoga pelo direito à educação religiosa, assistência social e por uma infraestrutura de saúde e habitação digna. No campo social, a Igreja atua para combater vícios, com apoio a centros de recuperação e programas de apoio às famílias. A preservação ambiental é outro aspecto defendido pela Igreja, que exige ações concretas contra o desmatamento e as queimadas, reconhecendo a necessidade de uma abordagem sustentável para garantir um futuro para as próximas gerações. No campo dos direitos trabalhistas, a Igreja apoia a luta por direitos justos para os trabalhadores, defendem a igualdade de gênero e o combate ao desemprego. Projetos de cidadania e a história das conquistas dos direitos humanos no Brasil
também são temas prioritários para a igreja que busca transformar a sociedade pelo Evangelho, promovendo a dignidade e qualidade de vida para todos. A atuação da igreja na política, portanto, não é apenas uma tentativa de impor valores, mas uma forma de contribuir para um Brasil mais justo e solidário, fundamentado nos princípios do cristianismo. Em suma, a política no Brasil é marcada por uma divisão clara dos poderes que, apesar dos desafios históricos, buscam atender aos interesses da população. A igreja, com seu papel de influência espiritual e social, atua ativamente na promoção de uma sociedade baseada em valores cristãos, justiça social e dignidade humana. Ao fazer isso, contribui para o fortalecimento de uma democracia mais participativa e inclusiva. Capítulo 5. Teologia Política Prática. A reflexão central gira em torno do papel vital da igreja na sociedade, especificamente no que diz respeito à sua relação com a política e a cidadania. A proposta deste capítulo é ressaltar como a igreja pode ser uma fonte de bênçãos para a sociedade ao se envolver ativamente nos diferentes aspectos que moldam e governam a vida social. Esse envolvimento, longe de ser um aspecto opcional ou secundário, é uma responsabilidade bíblica, pois como cristãos, somos chamados a influenciar o mundo positivamente, refletindo os valores do reino de Deus. No primeiro tópico, a igreja é uma fonte de bênçãos. A igreja não é apenas um local de culto, mas um organismo espiritual chamado a influenciar a sociedade. Seu papel vai além de ensinar e propagar o Evangelho, incluindo a missão de transformar a sociedade por meio de boas obras, oração e ação no campo político e social. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4, a Bíblia exorta os cristãos a orarem pelas autoridades, intercedendo para que haja paz, tranquilidade e condições favoráveis ao progresso do Evangelho. A graça pela paz e pela prosperidade da cidade em que vivemos não é apenas uma recomendação, mas uma responsabilidade, porque o impacto da sociedade na propagação do Evangelho é direto. Quando os cristãos se omitem, permitindo que o inimigo semeie discórdia a opositores à obra de Deus, a missão da igreja se torna mais difícil. A oração pelos governantes e pela nação é, portanto, uma das maneiras mais eficazes de garantir que o Evangelho avance com liberdade e sem obstáculos. A obediência a essa instrução traz um efeito direto na sociedade, criando um ambiente onde as condições necessárias para a expansão do reino de Deus podem florescer. Tópico 2. 5 poderes. Este tópico trata de um conceito muito importante para a atuação da igreja na sociedade. Os 5 poderes que moldam as estruturas de qualquer nação. Esses poderes são fundamentais e a igreja deve estar atenta a como interage com cada um deles. O capítulo destaca a responsabilidade da igreja em cada uma dessas áreas, propondo uma participação ativa e transformadora. Primeiro, família. A primeira célula social que influencia diretamente o comportamento dos indivíduos. A igreja deve ser uma defensora dos valores familiares, promovendo um modelo de família que esteja alinhado com os princípios bíblicos. Ao fortalecer a família, a igreja fortalece a sociedade, pois famílias saudáveis geram cidadãos com valores morais sólidos e responsabilidade cívica. A igreja tem o papel de ensinar e orientar sobre a importância do casamento e da criação de filhos em um ambiente de amor e respeito mútuo. Segundo, religião.
A igreja, como instituição religiosa, deve estar atenta aos seus próprios valores e garantir que sua pregação e atuação esteja sempre de acordo com as Escrituras. Além disso, deve defender a liberdade religiosa e o direito de todos a professar sua fé. A influência da igreja na sociedade deve ser ética e imparcial, respeitando a pluralidade religiosa, mas sempre mantendo-se firme nas suas convicções e missão evangélica. Terceiro, economia. A liberdade financeira também é uma área importante na qual a igreja deve atuar com sabedoria. A Bíblia orienta os cristãos a viverem sem dívidas, a pagarem o que é devido e a lidarem com as finanças de maneira ética e responsável. Quando os cristãos seguem esses princípios, eles refletem a fidelidade a Deus e testemunham de uma vida próspera, honrando compromissos financeiros. Além disso, a igreja deve se engajar no combate à corrupção e na promoção de práticas econômicas justas. Em Provérbios 22.1, vemos que o bom nome vale mais que muitas riquezas. E isso deve ser o testemunho da igreja no mercado e na sociedade. Quarto, educação e ciência. A educação tem um papel central na formação de cidadão e no avanço de uma nação. A igreja tem uma responsabilidade importante de incentivar a educação cristã e de apoiar seus membros a buscarem o conhecimento, seja nas escolas, universidades ou em programas de formação contínua. Além disso, a igreja pode influenciar positivamente o campo da ciência, promovendo a busca pela verdade e pela sabedoria que vem de Deus. A formação de profissionais cristãos comprometidos com valores éticos e com a verdade pode gerar grandes mudanças nas áreas de ciência, medicina, direito, entre outras. Quinto, política. A participação política da igreja é um tema de grande relevância. Durante muito tempo a igreja se manteve distante da política, mas nos últimos anos houve um despertar para a necessidade de engajamento ativo. O cristão é chamado a votar de forma consciente, a escolher líderes que compartilhem os mesmos princípios cristãos e a lutar por justiça e equidade. A igreja, sendo uma fonte de bênçãos para a sociedade, deve agir no campo político de maneira ética, defendendo leis e políticas que favoreçam a prosperidade e a paz e o bem-estar de todos. Esses 5 poderes, família, religião, economia, educação e ciência e política, são os principais influenciadores da sociedade e, por isso, a igreja deve se envolver ativamente em cada um deles. No entanto, é importante que a igreja não se envolva de forma partidária, mas sim com o propósito de cumprir sua missão de transformação, levando os valores do reino de Deus em todas as áreas da vida social. Em suma, o capítulo 5 da Teologia Política Prática propõe que a igreja, como fonte de bênçãos, deve ser uma influenciadora positiva em todos os aspectos da sociedade, por meio da oração pelas autoridades, submissão às leis, promoção de liberdade financeira e envolvimento nos 5 poderes. A igreja pode cumprir o papel dado por Deus de ser sal da terra e luz do mundo. Ao se envolver nesses setores de maneira ética e responsável, a igreja contribui para a edificação de uma sociedade mais justa, próspera e alinhada com os princípios do Evangelho. Capítulo 6. Política não é pecado. A participação política da Igreja Evangélica Brasileira tem sido um tema polêmico, gerando divisões ao longo dos anos. Muitos cristãos ainda acreditam que a política é incompatível com a fé cristã, criando um paradigma que impede a igreja de se engajar ativamente no processo político e eleitoral do país. No entanto, esse paradigma precisa ser quebrado, pois a igreja tem uma missão importante no contexto social e político,
e não pode se isolar dessa realidade. Este capítulo visa promover uma mudança da mentalidade, abordando a necessidade da igreja e dos cristãos se envolverem mais profundamente na política. Um exemplo relevante dessa mudança ocorreu na 75ª Convenção Internacional da Igreja do Evangelho Quadrangular em 1998, em Palm Springs, Califórnia, Estados Unidos. Durante a convenção, os pastores discutiram e aprovaram um documento declaratório que posicionava a Igreja dos Estados Unidos sobre um tema governamental. O documento foi assinado e enviado ao presidente Bill Clinton. A atitude da Igreja americana demonstrou como os cristãos podem e devem se posicionar politicamente, pois como cidadãos têm o direito e a responsabilidade de influenciar as decisões governamentais que afetam a sociedade. No Brasil, a situação não é diferente e a Igreja brasileira também deve fazer ouvir sua voz diante dos governantes e parlamentares que tomam decisões sobre questões nacionais e religiosas. Contudo, a Igreja brasileira tem se afastado das questões políticas, confiando excessivamente na Constituição, mas sem acompanhar de perto os atos parlamentares, projetos de lei e propostas que tramitam nas casas legislativas. Para exercer plenamente sua cidadania cristã, a Igreja deve estar atenta e, quando necessário, agir com responsabilidade, ética e dentro dos princípios cristãos. Como Jesus ensinou, é necessário vigiar e orar, pois a Igreja precisa estar atenta às mudanças e às leis que podem impactar a sociedade e a própria fé cristã. Outro ponto fundamental discutido neste capítulo é a responsabilidade cristã em relação ao voto. A Bíblia nos ensina a buscar líderes tementes a Deus e homens de verdade que aborreçam a avareza. O cristão não deve apenas ir à urna e votar, mas deve fazer isso com consciência e responsabilidade. A participação nas eleições não é um ato isolado, mas envolve uma análise profunda dos candidatos, das propostas de cada um e dos valores que defendem. O voto é uma ferramenta poderosa de transformação social e deve ser tratado com seriedade, pois, ao escolhermos nossos governantes, estamos assumindo uma responsabilidade direta sobre as decisões que serão tomadas em nome do povo. O voto é um direito, mas também um dever moral. Não podemos negociar o voto, pois isso corrompe a nossa consciência política e nega a maneira como devemos enxergar a realidade social. Vender ou trocar o voto é uma atitude corrupta e um pecado, pois fere a justiça e o bem-estar da nação. O cristão deve estar ciente dos problemas sociais que afetam o país e buscar soluções que promovam a justiça, igualdade e paz. O voto, portanto, não pode ser tratado como uma mercadoria, mas como um meio de influenciar positivamente a sociedade. Ao escolher um candidato, o cristão deve analisar não apenas a ideologia partidária, mas também a trajetória e o caráter do candidato. O histórico de vida de um político é reflexo importante de suas ações e compromissos. A Igreja deve se unir em torno dessa visão, promovendo a justiça social e os valores cristãos dentro dos meios governamentais para que a sociedade como um todo viva melhor. É uma missão que não pode ser ignorada, pois a Igreja tem um papel profético no mundo, trazendo os valores do reino de Deus para o contexto político e social. Na prática, cada pessoa, consciente ou não, acaba tomando uma posição política. As opções são claras: ser alienado, ser conscientizado ou ser engajado. A alienação política é a mais prejudicial, pois impede que o cristão exerça sua responsabilidade social e política. A conscientização é o primeiro passo para o engajamento e a Igreja tem a missão de conduzir seus membros
a essa compreensão. A mudança de postura, a adoção de uma nova linguagem e ação são necessárias para que a igreja cumpra seu papel na sociedade. O capítulo também discute a ideia de que a política não é pecado. Muitos cristãos, ao longo da história, têm adotado a visão de que a política é impura e deve ser evitada. No entanto, a política em si não é o pecado. O pecado está nas práticas corruptas, desonestas e injustas que ocorrem dentro do sistema político. A política é uma ferramenta que, quando bem utilizada, visa o bem-estar da sociedade e o serviço ao povo. Portanto, a igreja não pode se isolar desse processo, pois as decisões que afetam a vida de todos são tomadas no contexto político. Em um mundo cada vez mais complexo, com sistemas políticos e sociais que frequentemente contradizem os valores cristãos, a igreja deve ser a voz da justiça, moralidade e verdade. Ela não pode chegar tarde, mas deve agir de maneira proativa, influenciando positivamente as políticas públicas e trabalhando por uma sociedade mais justa e equitativa. A participação ativa na política é, portanto, uma responsabilidade cristã e uma oportunidade para que os cristãos exerçam sua vocação de servir ao próximo, promovendo os valores do reino de Deus em todas as esferas da vida. A política, quando realizada com honestidade, justiça e compromisso com o bem-estar da sociedade, não é pecado. O pecado está na corrupção, no roubo e na opressão que ocorre dentro do sistema político. Os cristãos que atuam na política devem ter como prioridade o serviço ao povo, a promoção da justiça social e a defesa dos valores do reino de Deus. A política é uma vocação para o serviço e deve ser vista como uma oportunidade de fazer a diferença no mundo, trazendo luz para um sistema que muitas vezes se vê envolvido em escuridão e corrupção. Ao longo deste estudo, refletimos profundamente sobre a relação entre fé, governança e a responsabilidade cristã no mundo político. Vimos como a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, apresenta diretrizes para uma atuação ética e responsável na sociedade. A soberania de Deus que governa toda a criação nos ensina que a política não é um domínio separado da fé, mas sim um campo onde os princípios do reino de Deus devem ser proclamados e vividos. A igreja não pode se omitir diante dos desafios da contemporaneidade. Seu papel como sal da terra e luz do mundo implica um envolvimento ativo, ético e transformador. A teologia política nos lembra que toda autoridade é instituída por Deus e a nossa responsabilidade é orar pelos governantes, promover justiça e agir como agentes de transformação social. Além disso, aprendemos que Cristo trouxe um reino espiritual e eterno, superior a qualquer estrutura humana. Assim mesmo, enquanto participamos das esferas políticas terrenas, devemos manter nossa esperança e olhar fixo na cidadania celestial. O nosso compromisso com os valores do reino, justiça, amor e verdade, deve moldar nossa atuação na família, na igreja, na política e na sociedade. Por fim, a participação consciente e responsável é um ato de obediência a Deus. Que cada cristão com sabedoria e discernimento influencie positivamente o mundo, anunciando que o verdadeiro governo está nas mãos de Deus soberano. E que a igreja continue sua missão, proclamando a paz, a esperança e o poder transformador do Evangelho, até que Cristo venha estabelecer o seu reino eterno. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão. Reconhecemos que Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o governante supremo sobre todas as nações e sistemas humanos. Tu criaste o universo com perfeição e estabeleceste
as leis para guiar a vida do homem em justiça e retidão. Pai, hoje clamamos pela nossa sociedade e por aqueles que exercem autoridade sobre nós. Sabemos que toda autoridade provém de Ti, e por isso pedimos sabedoria, discernimento e temor do Senhor para nossos líderes, governantes e legisladores, que suas decisões sejam pautadas pela verdade, pela justiça, buscando sempre o bem comum e a dignidade humana. Senhor, fortalece a Tua igreja para que ela seja o sal e a luz nesta geração, que possamos, como Teus servos, nos posicionar com coragem, ética e amor nas diferentes esferas da sociedade, influenciando positivamente a política, a educação, a família e a economia. Ajuda-nos a sermos exemplos de integridade, anunciando os valores do Teu reino onde quer que estejam. Pai, levanta homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra para que ocupem posições de liderança e tragam transformação à nossa nação. Dá-nos discernimento para escolhermos líderes que Te honrem e trabalhem em favor do povo com responsabilidade e verdade. Ensina-nos, Senhor, a buscar o Teu reino em primeiro lugar, confiando que Tu tens o controle sobre tudo. Que a paz, a justiça e o amor de Cristo reinem em nossos corações e em nossas ações. Oramos por um futuro de esperança, prosperidade, por onde Tua glória seja manifestada. Tudo isso pedimos agradecidos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.